Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José, mais uma dica de exercício. Hoje aqui num espaço diferente, espaço onde eu faço meu cardio. E hoje eu resolvi fazer um vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre a questão de correr na esteira, né? A gente sabe que correr é bom, né? Ele ajuda a liberar os hormônios, ajuda também na questão da atividade física, na parte de emagrecimento, que é um cardio, né? Porém, eu optei por trazer um pouco sobre essa questão de correr na esteira, porque muitos alunos que já passaram por mim ou que estão comigo nas academias têm muita dificuldade em saber como correr, né? E aí, em cima disso, eu pensei em fazer um conteúdo onde eu possa passar umas explicações para você que quer iniciar, quer fazer, tentar correr na esteira, quer, né? Mesmo que seja caminhar mesmo, né? Mas principalmente correr, então eu trouxe algumas dicas, tá? Juntamente com essas dicas, depois eu vou estar fazendo essa parte teórica aqui falando com vocês, posteriormente fazendo a parte prática de estar correndo na esteira, tá? Bom, o primeiro ponto para a gente falar de correr na esteira seria a inclinação, tá? Existem algumas esteiras que elas permitem ter vários tipos de inclinação. Então ela se mantém reta, ela tem uma plataforma que ela vai subindo, né? Isso normalmente a gente encontra muito dessas, tem academia também, né? Mas principalmente em universidades, né? Na parte de pesquisa, tá? Aqui onde eu resido, em São Carlos, na UFSCar, no Laboratório de Fisiologia tem uma esteira desse tipo, né? Então, para quem vai correr, é uma ótima opção para fazer ela, porque ela vai simular movimentos, percursos, né? Rápidos, né? No caso da subida e descida, tá? Mas principalmente de subida, né? Um exemplo até é a São Silvestre, que tem a Brigadeiro Luiz Antônio, que é uma subida que exige bastante do físico. Então, tendo essas esteiras, não só para esse tipo de corrida, mas também para outros tipos de corrida, ajuda bastante, né? Então, a inclinação é importante porque nas provas de corrida a gente vai ter diferentes, vamos dizer assim, nivelações, não sei se eu posso usar esse termo, que você vai ter corridas no momento, um trajeto da corrida plano, depois vai ter uma descida, depois vai ter uma subida, e principalmente a subida, ela exige muita energia nossa, tá? Então, você estando preparado na sua prova de corrida e conseguir correr em subidas vai ser ótimo. Então a esteira é uma ótima opção para que você faça isso, se ela tiver inclinação. Se ela não tiver, aí você pode aplicar mesmo na rua mesmo, tá? O segundo ponto que a gente vai falar também é a inclinação negativa, tá? É quase a mesma coisa, né? Porém, na questão da descida, tá? Aí muitos podem até perguntar, mas na descida é tranquilo. Pode até ser, mas você tem que controlar a sua velocidade, né? Porque senão você vai começar a ir muito rápido e pode até se machucar. Então, você conseguindo controlar a sua velocidade numa inclinação negativa, ou seja, numa descida, você consequentemente consegue evitar que se machuque, conseguir até manter uma economia de energia para depois na subida ter aquele impulso para correr, tá? E aí, ainda antes de já chegar no outro ponto também, no outro tópico, eu já vou até fazer um comentário que eu sempre, quando eu estava estagiando na parte de corrida, tudo, eu ouvi um professor de corrida que me ensinou bastante coisa. E aí eu tentei, eu sempre faço esse comentário referente a ele. Que ele fala uma coisa que eu acho que cabe tanto na esteira como na corrida de rua, né? Principalmente na corrida de rua. O corredor tem que ser inteligente. Em que sentido ele fala isso? Você tem que saber em que momento você vai gastar sua energia na prova. Então, por exemplo, eu lembro que tinha muita gente que saía disparado na largada correndo. Aí depois quebrava lá no meio. Isso já aconteceu até comigo, logo no início das corridas.
Então, você tem que saber em que momento você vai pegar e dar aquele sprint, em que momento você vai se resguardar, vamos dizer assim. E a mesma coisa quando você está nas inclinações. Se você está numa inclinação, você está começando a subir, você tem que usar energia, tá? Então, nesse momento você vai ter que puxar uma energia sua. Na descida, você vai economizar energia, porém você também tem que não pegar muita velocidade, você tem que ir com calma, para que você consiga na subida ter já o impulso de pegar e conseguir manter uma boa velocidade, um bom ritmo, né? E aí dentro disso aí, a gente já entra na questão da postura, tá? Como normalmente eu vejo alguns alunos correndo, eles correm, tá? Nessa posição aqui, né? Ou muitas vezes um pouquinho torto, mas principalmente com o braço fechado, tá? O que eu recomendo para eles? Que alguns alunos preferem correr com o braço fechado, outros, as orientações que eu dei, conseguiu adequar a sua corrida e até falou para mim, nossa, melhorou bastante a minha forma de correr. É você soltar o braço, soltar os ombros, relaxar o ombro, tá? Você fazer esse movimento para frente, tá? Por quê? Aí, não sei se vocês podem até perguntar, mas vai fazer alguma diferença? Faz. Por quê? Caímos de novo no mesmo termo que eu acabei de usar, que é referente também na fisiologia do exercício, que é a economia de energia. A partir do momento que eu corro com o braço travado, eu estou fazendo força com o braço. E aqui está começando a gerar uma tensão. Eu gerando essa tensão, vai chegar, vamos supor que eu não tivesse na esteira, tivesse correndo na rua. Vai chegar no final da prova, eu vou estar todo dolorido. Isso já também aconteceu comigo numa meia maratona. Foi onde eu comecei a aprender a soltar mais os braços, tudo. A pessoa que me orientava nesse grupo, ele começou a me dar esses toques e eu fui aplicando e graças a Deus isso aí me ajudou muito. Então o que acontece? Economia de energia. Aí você vai chegar a um ponto que você vai ficar tudo dolorido. Isso aí a gente pode até puxar um exemplo. Provavelmente quem é mais novo não vai lembrar, mas vocês podem pôr no YouTube. O Ayrton Senna fez uma prova. No final, ele não conseguia sair do carro, precisava tirar ele, ter que tomar remédio, por quê? Porque ele estava todo travado. Isso pela falta de preparação física, tudo que aí posteriormente depois ele começou a focar nesse ponto. Isso aí vocês podem até ver que eu não estou falando nenhuma mentira, nada, é uma coisa que você vê até no YouTube. E aí cabe aqui também. Você tem que deixar o máximo possível os seus membros superiores relaxados, principalmente os braços. Por quê? Porque eles vão ser importantes para trazer o seu corpo para frente. A partir do momento que eu relaxo aqui, ó, eu trago o meu corpo para frente. Ou seja, eu economizo energia e minha corrida fica muito mais eficiente, tá? Então, além também da gente manter uma postura, não precisa ficar assim reto assim, mas né, você não ficar torto, manter uma postura alinhada para que você possa correr, tá? Aí já indo para o nosso próximo tópico, a questão de quadris e tornozelos, tá? Não adianta nada você só correr e você não cuidar, não fortalecer os seus membros, tá? Região de quadril, membros inferiores em geral, mas região do quadril, tornozelo, se não cuidar, a gente vai ter um problema que a gente chama de canelite, que posteriormente eu terei um conteúdo falando sobre isso. Então, além de, se você não fortalecer suas regiões de membros inferiores, na verdade tudo, né? Mas vamos dar um enfoque em membros inferiores, é certeza absoluta que você vai ter problemas de lesionar, e você lesionando, você vai ficar um tempo parado para recuperação, um tempo parado você perde muito tempo, num tempo que você poderia estar evoluindo mais na sua corrida, tá? Tendo exercícios específicos também, que se eu não me engano tem vídeo que eu já fiz aqui, falando, que é um do tibial, tá? Eu acredito que eu já fiz já. Então vejam depois, logo um dos primeiros vídeos que eu fiz, tá? Que é ótimo também para corredor, também para qualquer pessoa, mas principalmente para os corredores, tá? E aí a gente vai entrar em pós e contras, tá? Que existe sempre, em qualquer coisa a gente sempre tem pós e contras. Os pós, você não tem tempo para correr, você pode fazer na sua casa, né? Questão de... Vou até pegar minhas anotações para não falar nada de errado. Isso, ó.
Pós, controle de velocidade, então você consegue controlar a velocidade, menos impacto e segurança, porque principalmente por causa de carro, essas coisas assim, né? E conveniência, em qualquer lugar você pode fazer, principalmente se você tiver uma casa, né? Aí os contras, monotonia, falta de variação de terreno, além de ausência de elementos naturais, né? Aí, um ponto também para a gente falar é que assim, se você tem uma esteira em casa, você também tem uma questão de custos, tudo certinho, né? Mas, analisando isso, eu gosto de ter o meio termo, correr na rua e na esteira, né? Eu acho que os dois são importantes. Pessoal, agora eu vou dar uma parada no vídeo, vou fazer outro vídeo, já mostrando a parte da corrida e colocando no que eu tinha falado para vocês. Bom, pessoal, então vamos iniciar a corrida, tá? Essa aqui é uma esteira bem simples, tá? Eu não sei como vai ficar o áudio, tá? Mas caso a minha voz fique meio ruim, eu vou pedir para vocês considerar, porque por causa de correr, tá? Mas aí a gente vai aplicando os tópicos que eu falei para vocês. Vou aumentar a velocidade. Tem um dos tópicos até que eu já vou aproveitar e falar para vocês, que é o seguinte: a questão de variação, né, a questão de intercalar. Se você nunca correu, eu não recomendo você correr direto. Eu recomendo você fazer um trabalho de caminhada, igual eu estou fazendo. Vamos pôr 1 minuto de caminhada, tá? E de repente 30, 40 segundos de corrida. Então vou fazer a minha caminhada aqui. Vamos supor que já deu 1 minuto. Vou começar a correr. Tá? Beleza? Dentro disso, seguindo o outro tópico que eu falei, coluna alinhada, os braços relaxados, onde eu estou com o corpo leve, consequentemente, os braços relaxados levam o meu corpo para frente. Inclinação, como não tem uma esteira que inclina, então vamos seguir a mesma ideia, a questão da intensidade. Então, por exemplo, volto a caminhar, baseado no momento de intercalar, e vamos supor que pudesse inclinar. Segue a mesma recomendação. Determina X tempo na subida, X no plano. Aí, um ponto até interessante para falar é o seguinte: a esteira na subida, porque eu já fiz esteira com inclinação, mesmo caminhando é puxado, para quem nunca fez, tá? Então assim, eu recomendo que, se for fazer inclinação, pelo menos você já esteja um preparo legal de corrida, tá? Não fazer já de primeira, tá? Porque a corrida, assim, é uma coisa que, teoricamente, vamos pensar assim, é democrático. Você pega um tênis e corre, mas não é só isso. Você tem um tipo de calçado, você tem a forma de corrida. Então, é sempre ideal você seguir passos, tá? Então vamos lá de novo, parte de corrida. Então, ó, corpo reto, não estou numa velocidade muito grande, os braços relaxados, trazendo meu corpo para frente, tá? Fiz um X de corrida, dou uma parada de novo, caminhando,
E seguindo essa sequência, podendo fazer, varia muito de cada um, aí tem que, recomendo sempre ter um profissional para orientar, mas vamos por um exemplo, para treinar, um exemplo, 1 minuto de corrida, 1 minuto de caminhada, tá? Mas aí depende muito de cada um. Se a pessoa é muito obesa, né, aí tem que tomar um cuidado também, tá? Normalmente, a pessoa está muito sobrepeso, vai sobrecarregar a musculatura. Então eu recomendo que faça cardio juntamente com a musculação, o trabalho de emagrecimento, né? Aí posteriormente, a partir do momento que aquela pessoa não se encontra com dores, com alguma restrição que ela tenha, aí podemos até pensar em pôr na esteira, né? Mas, e fazer início da corrida, mas eu falei, depende da situação de cada caso. Pode ser que tem muita gente que estava acima do peso que corria, mas aí o que envolve? Envolve toda uma orientação. Não é pegar e correr. Tem a musculação, tem a corrida, tem a alimentação, tem tudo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Era um vídeo simples, nada de mais, né? Espero que o que vocês viram aqui possa ajudar vocês. Aproveito para pedir para vocês compartilharem, comentarem, curtirem, indicar os amigos, se inscreverem, tá? Fiquem ligados que a